E aí galera, salve, salve, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de interpretação textual. Hoje nós vamos falar sobre as imagens, símbolos que geralmente caem no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio. E muitas vezes o candidato ele acaba não interpretando a imagem coerentemente, corretamente. Então hoje, na aula de hoje, nós vamos facilitar essa interpretação. Eu gostaria de frisar alguns pontos, como por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de avaliar, de interpretar uma imagem quando chega na prova do Enem. E para hoje a gente vai mencionar alguns pontos, algumas imagens, ícones, índice, baseado no conhecimento de mundo que eu tenho. Geralmente as imagens que o Enem cobra são pautadas em alguns movimentos, como por exemplo, nas artes, as vanguardas europeias, arte contemporânea. Então tudo que a gente perceber aí em símbolos, como por exemplo, é muito comum a interpretação de algumas obras que depende de alguns conhecimentos de mundo, como por exemplo, se em uma imagem apresentar a Estátua da Liberdade e comparar a uma obra cubista. Isso aí é uma obra cubista? Não. Né? Então a gente vai avaliar justamente o conhecimento de mundo. Então, por exemplo, o que são ícones? O que são índice? O que são símbolos? Qual a diferença desses três? Então nós vamos perceber nessa aula a diferença desses elementos. Essas imagens também são chamadas de signos ou signos visuais. Esses signos visuais, eles já são, como eu já mencionei anteriormente, são divididos em ícones, índices e símbolos. O que são ícones? Ícones são representações de um espaço ou de um objeto. E também esses ícones podem ser representados para direcionar, podem ser usados no lugar que representam. Quando a gente fala ícones de computador, ícones de celular, né, que ficam ali naquela tela do computador, naquela tela do celular, são ícones que representam justamente o lugar, são objetos de representações. Então, se eu coloco a Estátua da Liberdade, ele vai me configurar aqui a um espaço, a um lugar. O Cristo Redentor, ele vai me direcionar a um lugar. A Estátua da Liberdade configura Nova York e o Cristo Redentor, errando aí, né? Enrolando aí mais uma vez a língua. E o Cristo Redentor representa o Rio de Janeiro. Se eu colocasse um ícone de Fortaleza, por exemplo, ou então um ícone de Messejana, que seria a Estátua de Iracema. Então o ícone do seu município, da sua localidade, algo que representa, algo que lembra, um objeto que lembra a sua cidade. Isso são os ícones. E os índices? Os índices representam causas naturais, origens, formas ou situações naturais. Geralmente são fotos de paisagens, do céu, de uma estrada. Então, esses índices representam causas naturais. As marcas de um pneu na estrada, por exemplo, é um índice, não é um ícone. Já os símbolos, né, eles representam uma marca, representam um estilo, são totalmente livres. Por exemplo, o símbolo de um país é a bandeira. O símbolo de um movimento, vamos colocar o movimento LGBTQ+, que é a bandeira colorida, o arco-íris. Então, um movimento estudantil, um movimento contra a violência contra a mulher, que é essa campanha com um X na mão, isso é um símbolo. Então são diversos símbolos, direto ou indiretamente, para representar algo. Não tem uma forma fixa, não tem
uma ligação direta que estabelece o sentido, como por exemplo o ícone ou o símbolo. O ícone ou índice. O símbolo é totalmente livre, pode ser qualquer coisa que represente determinada instituição, determinado movimento, ou até mesmo um país ou um município. Então são algo totalmente... por exemplo, quando a gente vê um porco com um escudo campeão paulista 2020, já sabe que é o Verdão, né? Então é um símbolo que representa aí a marca de uma luta do melhor time do mundo. Mas brincadeiras à parte, tá, meus amores? Então vamos só recapitular aqui o que são ícones, índices e símbolos. Essas imagens que costumam muito ser cobradas lá na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Ícones representam lugares ou representam uma situação, um espaço. Nós também mencionamos um ícone de Nova York, um ícone do Rio de Janeiro, um ícone de Fortaleza, que representa, que direciona um lugar, uma forma, um objeto, certo? Os índices representam causas naturais, tudo que eleva em relação a uma situação, ou uma forma, ou uma causa natural. E já o símbolo, eles representam um movimento, um objeto, uma circunstância, sem necessariamente ter ligada diretamente ao objeto. Como, por exemplo, a bandeira do Brasil é um símbolo nacional, mas ele não chega a ser ícone. Por quê? Porque não é lembrado, não é olhar para ele e ver o Brasil. Não é um índice porque não é uma causa natural. Tá? Então, eu espero que vocês tenham percebido essa distinção. E além de distinguir esses três fatores, é necessário também ter vários conhecimentos. Identificar, por exemplo, quais são os movimentos artísticos que são cobrados muitos no Enem, que são as vanguardas europeias, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, o futurismo, e vários outros movimentos, por exemplo, concretistas. Então, no início do ano, nós vimos o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o expressionismo. O surrealismo também, tá? Então a gente percebe cada uma dessas vertentes uma figura diferente, uma forma diferente. Então é necessário alinhar também o que é signo, o que é ícone e o que é símbolo, mas também ter uma distinção, um conhecimento a fundo em relação a alguns temas ligados à arte contemporânea. Mais alguma dúvida? Se tiver, coloca aí nos comentários, tá? Nós vamos fazer um feedback nas redes sociais, tá bom? E qualquer coisa eu me coloco à disposição. Abraço carinhoso, fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!